o som no cinema. E pessoal, antes da gente começar aqui a falar no programa, por favor, já larga seu like aqui no vídeo e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Eu sei que é muito chato ficar pedindo isso e tal, mas isso daí é muito importante para divulgar nosso trabalho por aí, beleza, pessoal? Bom, o tema hoje então é som no cinema. Nós não vamos ficar aqui focados na história do som no cinema, mas muito mais na questão de como a sonoplastia contribui para a experiência cinematográfica. Vira e mexe a gente vai citar alguns exemplos de filmes ou cenas específicas que trabalham bem essa questão do som, porque é uma área que é deixada muito de lado, né? Tanto em crítica quanto em estudo, se fala pouco do som no cinema. Se fala mais de trilha sonora do que de desenho de som, né? Tipo, o diretor de som, ele é meio como se fosse o baixista, né? Exato. Do cinema. Então, por conta disso, a gente vai trazer aqui à luz essa área aí do cinema que é muito importante, faz toda a diferença ao se ver um bom filme nos dias de hoje. Quer dizer, não nos dias de hoje, aí, mas desde a década de 30 aí, o som traz uma experiência totalmente inovadora, totalmente intrínseca à linguagem cinematográfica e que muda completamente a sensação que você como espectador tem ao assistir um filme. Então, bom, só para começar aí, falei que a gente não ia ser histórico, mas só recapitulando um pouquinho, o primeiro filme que teve já o advento do som foi O Cantor de Jazz, de 1927. Qual que foi a grande diferença nesse filme? Você tinha sim filmes que quando tinha alguma música, alguma cantoria, você tinha lá o som, só que a diferença nesse filme é que entre as músicas o cantor ele falava com o público. E essa fala dele foi emitida de forma sonora lá nos cinemas. O público foi extasiado, achou aquilo lá incrível e tal. Isso daí foi realmente uma grande inovação. Qual foi a questão aí interessante, brincando com a história? A gente está falando aí do Cantor de Jazz em 27. O grande instrumento responsável por esse advento do som foi o Vitafone. Só que o Vitafone tinha vários problemas, tal, qualidade de som, enfim, é claro, temos que lembrar da época. Mas 2 anos depois nós tivemos a grande quebra da Bolsa de Nova York, em 29, e isso, por incrível que pareça, não atrapalhou muito o desenvolvimento do cinema sonoro, pois o cinema, querendo ou não, ele estava tendo um alcance de público muito grande, então ainda assim dava um certo lucro. Claro que não tanto por conta da Grande Depressão, mas ainda assim, em comparação ao resto do mercado, era algo que estava sendo ressaltado. Mas eu gostaria de pular um pouquinho essa parte histórica e ir para 1931, na Alemanha, com o grandíssimo M, o Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang, que, bom, é um filmaço, né? É um filmaço, nós já fizemos um Formiga na Tela sobre esse filme, que você pode conferir clicando neste card que está aparecendo aqui. Mas, falando especificamente do som desse filme, qual que é legal? Nos filmes anteriores sonoros, até nos curta-metragens experimentais, o som era simplesmente um elemento diegético no cinema, onde ao invés de ter a cartela de fala, as pessoas falavam e você ouvia e ponto, era isso. O M, eu não vou falar que foi o primeiro, mas eu acho que foi o filme que passou a utilizar o som como elemento narrativo da primeira forma brilhante, que eu posso dizer assim, no cinema. Para quem ainda não viu, o M, o Vampiro de Düsseldorf, tem uma cena onde apresenta o assassino, primeiro que a mise-en-scène maravilhosa, onde você tem uma criança brincando e ela começa a jogar bola num poste, e nesse poste tem um cartaz pedindo a recompensa por um sequestrador e assassino de crianças. E daí quando chega de fato o assassino, primeiro só mostra ele a sombra em cima da palavra assassino no cartaz, então só a mise-en-scène visual já é fantástica. E para o filme manter o mistério, mas ainda assim você ter uma atenção na aproximação do assassino, você tem um assovio. Você tem um assovio do assassino. Então a cena não precisa se utilizar de elementos visuais para gerar atenção no espectador. O elemento sonoro desse assovio já gera atenção, pois você tem lá cena onde está a criança tranquila com a mãe e você começa a ouvir o assovio que você já sabe que é característico do assassino e você já fica tenso, só por um elemento sonoro, né? Exato. É bacana pensar também que quando nós falamos de design de som, de trilha sonora e design de som em geral, até mesmo as pessoas que prestam atenção nisso, muitas vezes esquecem que o silêncio também é uma parte integrante, né, dessa construção de clima, né? Mas antes de falar propriamente disso, né, a gente tem que também, a gente falou que não ia entrar na parte histórica, mas não tem jeito em algum momento, né? Lembrar que um dos grandes
caras que, assim, um dos grandes gênios do cinema, era contra a sonorização do cinema, que a gente está falando do Chaplin, né? E curiosamente, antes dos tempos modernos, que é o exemplo que o Gustavo trouxe aqui, a gente tem um uso bacana de som num filme mudo, que é o Luzes da Cidade. Ou seja, naquela cena famosa em que a florista cega confunde o personagem do vagabundo com um milionário, o filme mudo precisa indicar que um som foi emitido dentro da cena, que é a batida de carro. Então, só essa questão já mostra como a dramaturgia precisa pensar o som de uma forma específica, né? E falar que isso aconteceu num filme mudo é digno de você fazer já um mestrado em cima disso, né, cara? Não, com certeza. E assim, o som no cinema, eu acho que ele é tão importante. É claro, né, quando você tinha a época do filme mudo, tal, toda a mise-en-scène era pensada de forma a desconsiderar o som, né? Então você precisaria fazer várias outras coisas. Não é à toa que as próprias atuações elas eram muito mais teatrais, justamente porque você tinha que passar se o personagem estava com raiva ou não, justamente pela expressão. Depois que você tem o advento do som, aí você já consegue, através de um close e o tom de voz, já sacar mais coisas do personagem. E não só isso, você consegue dar mais características para outras coisas que aparecem na diegese do filme, e com o som você tem a possibilidade de ser muito mais sutil, ou até criar alguns momentos. Eu vou citar aqui bem atenção, porque isso é bem didático. Não precisa nem ir tão atrás na história do cinema para isso. A gente pode ir no cinema recente, filme aí blockbuster que todo mundo viu, Batman, Cavaleiro das Trevas, por exemplo, do Christopher Nolan, onde você tem várias cenas que todos os sons ambientes eles começam a diminuir até o ponto de ficar realmente silencioso, e você começa a ter a incidência da trilha sonora, por exemplo, do Coringa, né, que é só aquele acorde de violino rasgado, assim, vai indo, principalmente aquele take aéreo do caminhão, que você sabe que vai acontecer alguma merda só por conta do som. E a câmera lá longe e tal, então o som ele dá uma possibilidade para os realizadores fazerem coisas incríveis. Uma cena para mim que é muito emblemática nesse sentido é uma cena no Pontes de Madison, filme que eu adoro do Clint Eastwood da década de 90, onde você tem lá a cena de dança da Francesca com o personagem do Clint Eastwood, que eles estão numa cozinha, que é um ambiente que naquela época que o filme retrata era só um ambiente assim muito íntimo, né, familiar, só que não íntimo romântico, né, era o lugar de serviço, né. E você tem lá o Clint Eastwood junto com a Meryl Streep, eles começam a ouvir uma música no rádio, você ouve o rádio com chiado e você só tem a questão do som indo na caixa de som que está direcionada pro lado da tela onde está o rádio. Eles começam a dançar e aquilo lá vai ficando mais íntimo. E é claro, o Clint Eastwood faz uns cortes de câmera, a câmera se movimenta de acordo com a dança dos protagonistas, então já deixa você, espectador voyeur, já junto com aquele casal. Então qualquer julgamento que você tinha por ser um caso extraconjugal, você já deixa isso de lado, porque você está junto com aquele casal. Mas o som, tem uma coisa muito sutil no som, que ele vai perdendo o chiadinho de rádio, ele vai tomando a cena, ele de fato, ao invés de ser só um objeto diegético, ele se transforma num não diegético e vira uma trilha sonora. It doesn't matter where you are, 'cause I can see. Então, a partir daí, você não está ouvindo uma música que aquele casal está ouvindo, você já está entrando na alma daquela cena, na alma daqueles dois ali que estão convergindo naquela dança. Então, você não precisa fazer aquela coisa de olhar, você não tem um close no olhar, a câmera está sempre nos dois. Então, olha que maneira bela de você usar o som para mostrar que um casal está se apaixonando, e através de uma música, coisa que era muito brega em novela mexicana, né? Mas aqui o Clint Eastwood usa de uma maneira magistral. Eu acho também bacana falar que muitas vezes o som também, por mais bobo que seja, ele traz
confere uma identidade para certos filmes assim que transcende, né? Mesmo a pessoa não lembrando, por exemplo, você fala de determinado filme, determinada franquia e a pessoa não lembra automaticamente do som, mas se ela ouvir o som, ela vai associar. Então a gente vai falar de um filme que exemplifica exatamente isso, esse trabalho do sonoplasta, que é Um Tiro na Noite, que está na caixa, que é a arte de Brian De Palma, que é um filme que inclusive nós já fizemos aqui, um Formiga na Tela, o card tá aparecendo aí em cima. O trabalho que o John Travolta faz, captando sons ali nos ambientes externos, é um trabalho que, por exemplo, se você for pegar documentário sobre o Ben Burtt, por exemplo, que criou toda a identidade sonora do Star Wars, era exatamente isso que ele fazia, né? Então você tem filmes aí que se destacaram pelo seu trabalho sonoro, como, por exemplo, até um filme que a gente nem gosta muito, mas que a gente tem que dar o braço a torcer na parte técnica, que é Mad Max Estrada da Fúria. Sim. O barulho do motor dos carros, eles misturaram até sons de baleia. Nesse sentido, assim, a gente consegue ter aí um pequeno vislumbre da complexidade que envolve você criar uma identidade sonora, principalmente, e aí no caso do Star Wars também a gente tem que acreditar aí o Ben Burtt por ter dado um pouco da cara dessa série, né? Você falou da trilha sonora das Pontes de Madison também. Eu acho que tem compositores hoje, principalmente em atividade hoje, no caso Hans Zimmer, que o trabalho deles acaba transcendendo também a própria composição e condução da trilha sonora, e eles acabam entrando um pouco nessa seara de designers de som. Você citou o Batman Cavaleiro das Trevas, tem no Dunkirk também, ele usa um tipo de frequência que um análogo visual seria aqueles postes de barbearia, né? Que parece que está subindo, mas não está, ele está estático. E o que o Hans Zimmer fez em Dunkirk é colocar uma frequência ali na trilha sonora que dá a impressão que o volume está aumentando, mas ele não está. E isso sempre, automaticamente, ele te traz uma sensação de que alguma coisa vai estourar, alguma coisa vai bater, alguma coisa de ruim vai acontecer para assustar aqueles personagens. Mas ela demora para acontecer. Quando acontece, é uma hora que você não espera. Só que o filme todo é permeado por esse sentimento, por conta de uma pequena frequência que ele colocou na sua trilha sonora. Exato. Não, e outras coisas, assim, que a gente até já citou em vários programas, por exemplo, Tubarão, que a trilha sonora é usada para dar aquela tensão, e não porque a trilha é uma trilha tensa, não, é uma trilha tensa, mas não é pela questão da trilha, mas sim o modo como ela é composta, que ela adiciona, é quase como se fosse um som diegético ali do tubarão se aproximando. Então, imagina só, se o Tubarão fosse feito na época do cinema mudo, nossa, simplesmente não funciona. O próprio Dunkirk, tem uma cena pra mim que é emblemática no filme, que é quando o soldado ele se deita e começa o bombardeio, e que a câmera fica estática, mostrando ele e o bombardeio se aproximando, né? Pum, pum, vai estourando. Só que o que acontece? Você fica tenso por causa do som que vai se aproximando. É claro, pegando esse tipo de filme, a gente falando especificamente do som, o cinema seria o melhor ambiente para sentir isso, pela quantidade de caixas, a qualidade do som, o isolamento. Se você vai ver em casa e você não tem um sistema de home theater bacana tal, isso aí infelizmente vai ser prejudicado. Não tem como, acho que nesse sentido o som é um dos mais prejudicados quando você está fora do ambiente ideal que seria a sala de cinema. Mas como é que o Nolan dá atenção nisso daí? Ele não precisa fazer nenhum movimento de câmera, pelo contrário, a câmera está estática, ele não precisa dar um close extremo no olho do personagem, o personagem nem está olhando para o bombardeio, ele só fica lá parado e o bombardeio está fora de foco. Quem está com foco é o personagem, então o som é o grande responsável por isso. E isso, assim, você como espectador, você fica tensíssimo nisso. O som, agora falando da parte biológica mesmo, é uma das coisas que mais nos gera medo. A gente tem muito mais medo de um som estranho do que uma figura estranha. Uma figura estranha, depois de um tempo, você consegue discernir o que ela é. Um barulho, justamente porque o nosso radar sonoro é 360 graus e a visão não, é algo que nos aflige muito, porque é um sistema de defesa. O nosso olho, nós temos essa
questão simetria bilateral e o olho olhando só para frente assim, que é muita questão da caça, do caçador. Não é igual o peixe que o olho é um sistema de defesa, o nosso olho é um sistema de caça. Agora, a nossa audição é um sistema de defesa, então quando a gente ouve um barulho assim, a gente fica muito aflito. Então, quando os cineastas conseguem usar essa questão sonora em benefício próprio, é incrível. Você citou o Ben Burtt no Star Wars, além do som dos lasers, além do som dos lightsabers e tal, tudo mais, tem também a personalidade que ele dá para os robôs. Principalmente o R2-D2, que é uma lata de lixo que vira a cabeça. É bonitinho, visualmente é bonitinho, só que o som é o que gera a personalidade naquele personagem, né? Então, o som mais agudo, depois o mais grave, depois aquele som que... quando o R2-D2 está triste, por exemplo. Então, olha só que genial, você está atribuindo uma personalidade inteira, ou você dá personalidade para objetos que nem sequer se mexem, como, por exemplo, o anel no Senhor dos Anéis, na trilogia do Peter Jackson, que você tem não só um efeito sonoro, mas também tem uma trilha sonora em cima do anel, que você dá característica. Então você coloca um close lá no anel, que poderia ser, sei lá, o episódio do Mr. Bean que a mulher acha que ele vai pedir ela em casamento, coisa assim. Poderia ser uma coisa dessa, mas não, ele consegue, através do elemento sonoro, dar personalidade ao anel. E não só essa questão de atribuir característica ao anel, atribuir personalidade ao anel, mas também toda a trilha sonora composta pelo Howard Shore em toda a trilogia do Senhor dos Anéis, ela estende aquele universo de uma maneira, assim, incrível. E você, pelo som, você já consegue entender, você já consegue compreender as características, por exemplo, de cada cultura ali representada. Exemplo, Isengard, que tem aquele caráter mais industrial, mais bélico, você tem uma trilha sonora composta por instrumentos metálicos e muita batida de martelo, muita percussão, que é quase como um som diegético dos orcs montando as armas. A trilha se confunde com o som diegético. Exato. Nesse momento, né? E quando você vai, por exemplo, para a Vila dos Hobbits, você tem aqueles sons muito mais de flauta, ou seja, sons a partir de instrumentos feitos com objetos da natureza, então coisas de madeira, tal. Quando você vai para os elfos, é uma coisa muito mais etérea, principalmente os elfos de Lothlórien. Então, é uma trilha sonora que já te passa a sensação daquela cultura, né? Então você pega, O Senhor dos Anéis, trilogia livro do Tolkien. A riqueza daquele universo que o Tolkien descreve lá é incrível. Você vai passar isso pro cinema, é claro que você vai ter muitas perdas, mas na minha opinião, o som consegue enriquecer tudo aquilo, toda aquela verborragia do Tolkien, que muita gente reclama e que de fato, no ato de ler, pode ser um pouco cansativo, mas dá uma riqueza a mais àquele local. No cinema, além do visual, que na minha opinião ficou incrível no filme, você também tem essa parte que mostra essa sensação. Afinal, o filme tem que ser bem mais rápido, né? Então, você tá lá na Vila dos Hobbits, é muito rápido a apresentação da Vila dos Hobbits. Quer dizer, no filme não é rápido em termos cronológicos, mas assim, para você ter todo aquele apego que no livro você consegue ter, essa parte do som fica tão legal. E não só isso, uma coisa que o cinema tem, não de problema, mas é uma narrativa diferente, por exemplo, que a literatura, é que é muito complicado você colocar o pensamento do personagem, né? No livro é fácil, no filme pode descambar pro ridículo, né? Então, quando tá, por exemplo, no terceiro filme, onde o Frodo, ele tá tentando lembrar das coisas com o dado, ele não consegue, porque ele já está muito afastado daquela realidade, você tem uma pontadinha da trilha sonora e ela não consegue se desenvolver porque ele não consegue, só que você, só com essa informação sonora, já consegue entrar na cabeça do personagem. Então esse tipo de coisa, quando o cineasta consegue trabalhar bem, te emociona e você às vezes nem sabe explicar o porquê. Exato, né? Exato. E muito legal também quando a gente pensa em momentos do cinema em que esses recursos eles foram usados para causar um desconforto extremo na gente e dar vontade de ir embora da sala, mas não porque o filme estivesse ruim, não, porque ele estava cumprindo muito bem a sua função. No caso, o começo do Irreversível, cara, é indefinível o trabalho de som que os caras desenvolveram naquele filme para mostrar o começo da jornada daqueles personagens, cara, aquele uom. Você não encontra um paralelo, quer dizer, você até encontra, né? Parece algum negócio, um barulho de transformador, sei lá, coisa elétrica, mas trabalhado de uma forma que fica constante, mas fica incômodo ao extremo. Aliado, eu nem lembro quem foi o
o profissional responsável por isso nesse filme, cara, mas é um trabalho... Não, é um trabalho incrível, é um trabalho que se você ouve o som do filme, se você deixa na tela e vai lavar a louça, você volta e desliga, né? Exato, exato. Mas assim, voltando a essa questão de características, assim, aqui a gente tá falando dessas coisas mais específicas e grandiloquentes do som que são até mais explícitas, por assim dizer, mas tem também um trabalho de som mais implícito que é simplesmente sensacional, aí que tá uma questão. Normalmente, quando a gente pega filmes blockbusters, filmes mais de produtor, tal, onde a maior parte da equipe técnica é terceirizada, dificilmente a gente vê um trabalho um pouco mais artístico nisso, né? Mas assim, não estou nem falando isso como questão pejorativa, é mais questão de realidade. Agora, os profissionais de som, nesse sentido, é muito difícil você achar um cara que seja muito ruim. Normalmente a maioria é muito boa. E eu pego isso, por exemplo, em um filme que eu adoro, por exemplo, Rocky Balboa, que eu sei que você também adora, o sexto filme aí da franquia, onde você tem um trabalho de som que é sutil, assim, você não percebe, você não sai falando, mas quando você para pra pensar e quando você vê até os extras do filme, você fala, caramba, cara, que genial. Que eles pegam a velocidade do Mason Dixon, aquele cara jovem e tal, e o efeito sonoro do soco dele é muito mais de vento, né? Por quê? Para mostrar a velocidade. Já quando vai no Rock, que ele já tá mais velho, ele não tem nenhuma velocidade, mas ele é uma rocha, uma montanha, o som é aquele som seco que é de marreta batendo em pneu, sabe? Pum, pum. Que é para mostrar o peso. O soco do Mason Dixon, ele tem que dar tipo uns 4 socos, porque no filme fala que ele é peso pesado, mas não, ele é peso médio, né? Cara, não sei. Eu acho que ele tava ali no cruzador, que era quase pesado. Quase pesado, porque eu lembro que nos extras do filme, porque ele é um lutador de verdade, só que ele não era peso pesado e tal. Então, assim, para ele dar um soco para derrubar o Stallone, nossa, teria que ser vários socos. Então, o Stallone... o Stallone não. Um lutador. Mas essa questão, assim, do soco mostra que, assim, o Mason Dixon, ele era muito rápido. Então, é essa coisa de vento. O Rock era pouca velocidade, mas muito peso. E eles mostram isso pelo som. Tanto é que o jeito como ele cima a luta, que é aquele jeito um pouco mais realista, né, e um pouco menos lírico que tinha nos outros rocks, então impede que dê aquele close na mão, né, aquelas câmeras lentas, né, Rock 4, pô. Então o som consegue atribuir essa característica muito bem, né? Eu acho legal a gente falar também, não dava para terminar o programa sem comentar também os momentos em que ninguém fala, a não ser gente que para e pensa o cinema, estuda e tal, mas ninguém fala. Por quê? Porque não tem nenhuma grande explosão, não tem carro derrapando, barulho de motor, nem nada. 2 momentos assim que eu destaco que são designs de som, composições sonoras de trechos de filmes que eu acho geniais. Uma em Onde os Fracos Não Têm Vez, em que o personagem do Chikurg vai matar o Carson, que é o Woody Harrelson. Cara, a tensão, ela não precisa, e não é desmerecendo quem usa a trilha sonora ou quem brinca com frequências para criar clima. Mas aquela cena, primeiro que é só os dois conversando, eles conseguem criar a tensão somente ali nos atores que são muito bons. Aí o que acontece? Você fica ali esperando que saia algum tiro em algum momento. Só que a arma do Chikurg, ela não vai fazer um barulho porque ela tem aquele silenciador bizarro. E aí o que acontece? Toca o telefone, é a hora que você dá aquele pulo, tal... E aí, 2 segundos, aí você... era o telefone e tal. Aí você dá aquela relaxada. Aí o cara dá o tiro. Pá! Assim, sem trilha sonora, sem nada. Só o estampido sutil da arma do Chikurg e o telefone. Um outro momento também é o em The Rover. Um pouquinho antes de uma pessoa ser assassinada, nada é dito, nada é falado, os caras estão só pagando e tal, e do nada, pá! Disse quanto custa. Olha, eu não tenho $300. Você não tem $300? Vá se danar. Né? E é justamente a ausência desses elementos que faz com que esse tiro seja tão impactante naquele momento, né? Fora o Exorcista, né, que a gente não cansa de falar, né? O ventinho. O ventinho, ó, confiram só essa cena do Exorcista, onde é um momento que o Padre Merrin tira uma cabeça do que representa o demônio Pazuzu,
Na hora que ele tira, e assim, é uma cena que antes ela é recheada só de elemento diegético, né? Então o som de picareta e tal, não tem nada de sobrenatural. Do nada ele tira a cabecinha e você só ouve um... O que é aquilo lá? É o som simbolizando, opa, algo foi liberado aqui, algo anormal foi liberado, né? Por isso que Exorcista é um grandíssimo filme de terror. É um filme onde até você ser o ateu mais descrente da face da Terra, você sente um arrepio na espinha, né? Porque toda a linguagem do filme, ela é composta para te gerar isso. Então, nossa. E o ventinho, alguns leigos poderiam achar que se trata de um som captado ali na hora, né? Exato. Até porque tem gente que acha que Mad Max Estrada da Fúria foi captado na hora. Né? Com certeza foi. Ficou o cara com o microfone. De bicicleta, né? Pra não... Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso papinho bacana sobre o som no cinema. O maravilhoso mundo da sonoplastia. E acesse nosso site formigaelétrica.com.br. Também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @formiga.elétrica. Se inscreve aí no nosso canal se você ainda não o fez, só clicar aqui no botão que está cobrindo a cabeça do Gustavo. Manda e-mail para nós na tela, @formigaelétrica.com.br. E é isso, valeu!